Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre o Antecipagov, como eu já tinha adiantado para vocês. O que é o Antecipagov? O Antecipagov ele surgiu no início da pandemia, em março de 2020, né, por uma iniciativa do governo federal, o antigo Ministério da Economia, que queria, de todas as formas possíveis, na época, poder dar um alívio financeiro para empresas, promover um pouco mais o crédito, no momento em que a pandemia deixava todo mundo muito inseguro. Mas eles nunca tinham feito isso. Então, eles convidaram algumas empresas, algumas entidades a participar de uma consulta pública para a criação desse programa Antecipagov, e eu ressalto que ele não é um programa do governo, ele é um programa do Estado brasileiro. Então, em princípio, ele permanece, mesmo mudando governos, a gente já teve essa experiência, né, de mudança de governos, mas o programa permanece. Isso é um ponto bastante relevante para nós. Bom, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho do que é a Broad Factor, tá? Broad Factor, então, ela é uma iniciativa que visa construir um ecossistema de prosperidade para empreendedores, para pequenos e médios empreendedores. Nesse sentido, a gente trabalha com soluções de crédito para PJ, né, através de antecipação de recebíveis, o próprio Antecipagov e contas digitais. Então, a Broad Factor hoje tem um produto chamado Broad Factor Pay, que são nossas contas digitais, certo? Bom, nós então impulsionamos empresas com soluções de crédito inovadoras e o Antecipagov é uma delas. Nós fomos a primeira bolsa digital de recebíveis no Brasil. Começamos essa jornada em 2011, fazendo uma operação que era bastante manual na época. Em 2012, a gente lançou a primeira plataforma digital, que foi evoluindo, até chegar nas duas plataformas de antecipação que nós temos hoje. Nós temos, então, uma plataforma que se dedica à antecipação de duplicatas e alguns empenhos, né, notas de empenhos de governos, e uma outra plataforma, que é o Antecipagov, que se dedica a operações de crédito com contratos, e nesse momento ainda do governo federal. Nesses 9 anos aí, desde o modelo atual de negócios para cá, nós operamos ali um pouco mais de R$ 1 bilhão em operações de crédito e um pouco mais de 230 mil títulos, se eu não me engano, tá? E já passaram por aqui aproximadamente 5 mil cedentes nesse período também. Muitos a gente reteve, né, que são bons cedentes, e outros tiveram o seu ciclo e foram embora, quer seja porque não precisaram mais do serviço, ou em alguns poucos casos, graças a Deus, até por questões de insolvência mesmo. Bom, o que eu queria ressaltar aqui? Tanto eu quanto o Leandro, que é o meu sócio executivo aqui, que trabalha comigo diariamente, a gente está nesse mercado há bastante tempo, né? Na verdade, eu já estou nesse mercado há 22 anos, né? E o Leandro aí há mais ou menos uns 15 anos também. A gente tem até que atualizar esse slide aí, que já está ficando velho. Bom, o nosso modelo de negócios, ele prevê, então, uma solução financeira inovadora, tá? Tanto para o cedente quanto para o financiador. E por que ela é inovadora para o cedente? Até, vocês vão ver, eu até já vou passar aqui um slide, né, com o problema que o cedente enfrentava. Cedentes que são licitantes. Cedentes, então, que vendem para governos, seja federal, estadual ou municipal. O problema que eles enfrentam é que a maioria desses fornecedores, grande parte dele,
deles são empresas de pequeno e médio porte. A gente tem até MEI fornecendo para o governo federal. Mas são empresas de empreendedores raiz que começam do nada, tomando muito crédito, e que sofrem um pouco, né, conseguem preços muito bons, mas eles acabam sofrendo um pouco por problemas de administração, principalmente de fluxo de caixa. Então, esses fornecedores, muitas vezes, eles têm contratos ativos com o governo federal, mas até a chegada do Antecipagov, eles não podiam antecipar nenhuma parcela desses contratos, eles não podiam fazer nenhum tipo de operação financeira usando esses contratos, ou como garantia, ou como um desconto das parcelas a receber. Não era possível essa possibilidade dentro do ordenamento jurídico razoável, dentro de um ordenamento jurídico legal. Tá? Estas empresas, então, elas complementavam suas necessidades de capital de giro com operações de crédito que a gente pode chamar assim de não convencionais, ou seja, pegavam dinheiro emprestado com alguém e pagavam na medida do possível, o que não é o melhor dos mundos, não é o melhor cenário, né, no mercado de fomento em que a gente vive. Então, pessoal, o cedente, tá, ele tem, que é um fornecedor do governo federal, ele tem uma necessidade muito grande de recursos, porque ele tem um ciclo financeiro em geral, do momento em que ele começa a gastar até ele receber, em mais ou menos de 60 dias. Tá? E ter capital de giro para esse ciclo financeiro, suficiente para esse ciclo financeiro, começa a ficar difícil quando ele começa a ter mais contratos e mais fornecimentos para o próprio governo federal. O Antecipagov, então, ele traz como vantagem a eliminação da demora nos pagamentos, né, que o governo faz, trazendo então um pouco mais de previsibilidade para essa empresa, impulsiona a economia a fortalecer o fluxo de caixa dessas empresas e contribui para uma sustentabilidade maior dos negócios, reduzindo a dependência de crédito tradicional. Então, esse empresário, fornecedor do governo federal, ele consegue ainda manter os seus limites de crédito nas instituições financeiras com os quais ele já opera e ainda assim ter um adicional de crédito através do próprio Antecipagov. Tá? Então, é bastante vantajoso para o cedente. Depois, o que é legal para os financiadores? Primeira coisa, é uma oportunidade de operar recebíveis públicos. Recebíveis públicos aqui são dotações orçamentárias. Então, o governo não compra se ele não tem no orçamento a verba específica destinada para aquela compra, seja de produtos ou de serviços. Tá? Nós não estamos aqui falando de emenda PIX e outros mecanismos que existem. Nós estamos falando aqui de quem participa de licitação, tá? Então tem que ter uma regularidade fiscal e social, né, dos encargos sociais, trabalhistas, super de acordo, né, não pode ter pendências, eles participam de licitação, ganham as licitações, são contratados, esses recursos são previstos no orçamento da União, então existe o dinheiro para pagar o produto ou o serviço em questão. Tá? Ele é legal porque para o financiador também, porque ele diversifica a possibilidade de ativos que você pode comprar. Muitas vezes você pode ter segmentos que não estão tão bem, outros melhores, e a gente acaba navegando, né, por esses segmentos. Aqui acontece a mesma coisa. Né? A gente tem aqui uma taxa de inadimplência muito, muito baixa. Na verdade, a única possibilidade de inadimplência é se a empresa fornecedora quebrar. A única possibilidade é essa, ou seja, dela não continuar a prestar o serviço ou não continuar a entrega dos produtos. Fora isso, vai ser pago.
Pode até demorar um pouquinho mais, mas é sempre pago. Tá? Então, que vantagens você tem em operar títulos, né, de fornecedores do governo federal? Primeiro, mitigação de fraude. Cada uma dessas operações não é uma operação com duplicata, que eu pego a nota fiscal e posso reproduzi-la várias vezes em diversos fomentos. Não. Ela é uma operação bancarizada, né? Então ela é uma operação que nasce com uma CCB ou uma nota comercial. Atualmente a gente tem feito com CCB. Será possível no futuro fazer com nota comercial, mas hoje ainda é CCB. Tá? Mas isso faz com que haja um registro natural daquela operação de crédito. E essa operação também faz parte de um sistema bancário, de um sistema financeiro mais completo do que só o sistema de fomento comercial. Já vem com a ciência e a confirmação do sacado, vocês vão entender mais para frente nessa minha apresentação por que isso, mas de qualquer forma, o sacado, que é o próprio governo, o órgão lá, né? Vamos dizer que eu estou fazendo uma operação com um contrato de fornecimento para o INSS. O INSS já tem conhecimento dessa minha operação. Antes dela ser feita, ele já sabe que o fornecedor está pedindo o crédito. Então, os cedentes, eles têm características muito diferentes dos cedentes pequenos, principalmente, ou médios, que a gente está acostumado a ver no mercado de fomento. Por quê? Porque são cedentes que, em primeiro lugar, não podem ter pendências tributárias, não podem ter pendências trabalhistas. Né? Nós ainda conseguimos cedentes sem nenhum tipo de restrição de crédito, seja na PJ, como nas pessoas físicas dos sócios. Então, vejam, hoje nós temos uma oferta ali de contratos na casa de 150 milhões por mês. Desses 150 milhões, tá, 70%, 80% não tem nenhum tipo de restrição de crédito, porque isso prejudica muito ele numa licitação. São caras mais organizados, como eles participam frequentemente de licitações, eles têm que manter uma documentação mais organizada, mais em ordem, provar capacidade técnica de fornecimento, capacidade financeira. Então, é um cedente que ele é mais qualificado um pouco para o trabalho. Tá? Cedentes, como eu já falei, sem restrição de crédito. Muitos cedentes têm diversos contratos, a grande maioria deles tem 5, 3, 10, 60, 80. Tem cedentes aqui, fornecedores do governo, que tem mais de 200 contratos de fornecimento. Tem aqui também empresas muito grandes. Outro dia eu tinha uma cotação de uma empresa com 19 mil funcionários e ela estava buscando crédito. Então vejam que é um mundo um pouco diferente, né? Um mundo um pouco mais, eu diria assim, estruturado do que o mundo do fomento tradicional. Não que a gente não tenha boas empresas no fomento tradicional, temos e muitas, mas aqui o nível de qualificação é realmente mais alto. Tá? Bom, aqui os problemas eu já abordei com vocês e nós estamos falando aí de um volume que em 2024 bateu ali na casa dos 80 bilhões de reais. Tá? Vejam que a gente ainda está muito no começo desse modelo de negócio. E essa pode ser uma grande vantagem. Né? Nós estamos falando aqui de 150 milhões por mês, então a gente está falando de 1,5 bilhão, 1,8 bilhão por ano. Então ainda tem um espaço enorme para crescer. Por quê? Porque os fornecedores do governo federal ainda não conhecem bem essa modalidade de crédito. E a gente está num movimento aqui exaustivo, né, de divulgar isso, de fazer essa informação chegar aos fornecedores do governo federal. Tá? Então, eles são credenciados
autorizados pelo governo a usarem os contratos que eles têm como garantia das operações de crédito. Tá? E o legal é que a partir do mês que vem, já de junho agora, esse programa começa a atender, a expandir para as esferas estaduais e municipais. Tá? Vai demorar um pouquinho, né, porque isso exige uma adesão dos estados e municípios, mas a partir ali do dia 2 de junho, essa adesão começa. Então, em breve, né, nós teremos aí um volume ainda maior de contratos para poder operar. A nossa estimativa é que, com a inclusão de estados e municípios, a gente tem ali mais ou menos 250 bilhões por ano de oportunidades de negócio. Então, vejam que são números bastante atrativos e desafiadores também, né? Porque são volumes significativamente grandes. Tá? Bom, mas como é que, quando foi concebido esse programa, tá? Ele veio com esse propósito. Esse propósito foi cunhado lá pelo Ministério da Economia, né, naquelas reuniões que nós fizemos de preparação do regulamento dessa modalidade de operação. Então, eles têm como propósito uma solução para a operação de crédito garantida por cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes de contratos administrativos. Essas operações, então, são realizadas entre o fornecedor e a instituição financeira no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O que isso aqui significa? Significa o seguinte: o governo autoriza que instituições financeiras celebrem contratos entre fornecedor e a própria instituição financeira, tá? Usando os contratos de fornecimento como garantia para as operações de crédito. Tá? A gente tem alguns conceitos aqui que eu queria passar para vocês entenderem inicialmente, antes de eu entrar no fluxo da operação propriamente dito. Bom, fornecedor é óbvio, né? Quem é? E aqui o interessante é que esse fornecedor ele não vai solicitar crédito diretamente para o fundo, para o banco ou para a securitizadora. Ele vai solicitar o crédito para o governo, através de um portal do próprio governo, portal Comprasnet, tá, do próprio governo. Por lá, ele entra lá com o seu acesso GovBR, acessa o portal Comprasnet e solicita lá o crédito. E já indica que contratos ele vai querer colocar em garantia. Bom, esses contratos, então, né, eles são, e essa cotação, ela é enviada aos órgãos que celebraram esse contrato com o fornecedor, tá? Que é o órgão do governo ali, o quadrinho do meio, que vai pegar aquela cotação, vai analisar os contratos envolvidos naquela cotação e vai autorizá-la. Além de autorizar, ele vai calcular quanto um teto, um limite para aquela operação. Esse limite ele é até 70% do saldo que o fornecedor tem a receber daquele contrato. Então vejam que a operação ela nunca pega o contrato inteiro, ela pega sempre no máximo 70%. E depois eu explico por quê. Além disso, esse órgão do governo, o gestor do contrato lá no órgão, ele preenche um pequeno questionário, onde ele vai informar se aquele fornecedor tem cumprido, né, tem performado satisfatoriamente o contrato. Então, se as entregas, né, no caso de produtos, se têm sido em dia, na qualidade correta, nos valores corretos, né?
Se for uma prestação de serviço também, se o serviço está sendo prestado de acordo, se não houve problema, se houve alguma investigação, alguma sindicância, alguma penalidade, tudo isso é informado. Então, você tem claramente, né, uma análise da performance daquele contrato, daquilo que aquele fornecedor está prestando. E plataforma, quem é? É a própria Broad Factory e algumas outras instituições credenciadas, tá? Que fazem o suporte, que fazem, então, a infraestrutura, a gente fornece a infraestrutura digital, tá? Para que essa operação aconteça. Então, a gente recebe as cotações, envia as propostas, registra as operações, gera a CCB, abre a conta escrow, informa todo mundo, procede às atualizações da operação, né, bem como as amortizações mensais que ocorrem, enfim, toda a gestão do pré-operação, operação e pós-operação. Tá? Bom, algumas outras definições importantes, né? A primeira delas é a cotação. Cotação é a solicitação do crédito, que, como eu falei para vocês, é feito através de um portal do próprio governo federal. Depois, a proposta. Cada agente financeiro pode montar sua própria proposta em cima daquele pedido. Por exemplo, se um determinado fornecedor tem um contrato de 5 milhões de reais, tá? A margem dele é até 70%, 3,5%. E ele solicitou um crédito de 2 milhões, por exemplo. Tá? Você pode montar uma proposta de 1,5 milhão, de 1,2 milhão, de 1 milhão, dos próprios 2 milhões que ele pediu. Então, você tem liberdade para montar sua proposta como quiser. Nós estamos hoje operando com taxas na casa de 3,5% a 4% ao mês, mais TAC, IOF, tudo isso. Então, uma operação não é uma operação de desconto, é uma operação de financiamento. Ela é comparável a um capital de giro, tá? Com um contrato em garantia. Então, a gente está falando aqui de uma capitalização muito forte. Você pode usar uma tabela price para fazer a sua proposta, você pode colocar uma amortização crescente, uma amortização constante, como você quiser montar a proposta, você pode montar. E, inclusive, mandar mais de uma proposta para o mesmo fornecedor do governo. Posso emprestar, ele pediu 2 milhões, posso emprestar 2 milhões numa determinada condição, né, prevendo que o risco seja maior, e se eu oferecer para ele 1 milhão, muitas vezes o risco pode ser um pouco menor, tá? Eu posso montar uma condição diferente. Então, nada impede que vocês façam propostas as mais variadas possíveis, né? Desde seja dentro de algumas regras que depois a gente ensina para vocês, que são mais detalhes de prazos, de carência e tudo isso. Tudo isso é possível colocar ali, tá? E a operação de crédito é basicamente um empréstimo celebrado. Mas o FDIC não pode fazer empréstimo, a securitizadora não pode, mas pode comprar uma CCB. Então é por isso que a gente faz com a CCB uma nota comercial. Então fica dentro dos regulamentos, né, devidos aí dos FDICs e das securitizadoras. Bom, como é que funciona, então, esse pedido e a operacionalização disso? Ele faz a solicitação, como eu falei para vocês, para o governo. Nesse momento, todos os dias, nós capturamos todas as solicitações que existem, tá? Elas são atualizadas diariamente. Tá? Quando a gente recebe uma cotação, a gente inicia o nosso processo de cadastramento desse fornecedor. Então, nós vamos montar o kit banco, né, com os documentos necessários, desde o contrato social até os demonstrativos de resultados, passando pelos documentos dos sócios,
enfim, todo a documentação necessária para análise e formalização da operação. Fornecemos isso para vocês através das nossas plataformas. Vocês procedem à análise de crédito e elaboram a proposta, né? Essa proposta, vocês cadastram ela na nossa plataforma e, a partir daí, ela é enviada para o SERPRO e ele, lá no GovBR, no Comprasnet, ele vê a proposta que vocês enviaram e dá o aceite na proposta. A partir do momento que ele dá o aceite na proposta, inicia a fase da contratação, então, do serviço, né, da operação de capital de giro ou empréstimo. Então, vejam, aqui é o início, aquilo que eu estava falando para vocês, um pouquinho mais detalhado. Então, o financiador seleciona as cotações que ele quer na nossa plataforma, baixa contrato e documentos, né? Então, vocês têm acesso total ao contrato que está sendo usado como garantia, podem ver prazos, parcelas, né, duração do contrato, uma série de informações relevantes estão ali. O financiador, então, faz a sua análise de crédito, né, e apresenta ela via eletronicamente. Se essa proposta não for aprovada pelo fornecedor, a gente simplesmente cancela a proposta. Tá? Agora, se ela for aprovada, né, ele. Aliás, desculpem. Primeiro, a gente vai ver se vai dar crédito para o financiador, para o fornecedor. Se não, está tudo cancelado. Se ele é aprovado, né, aí o financiador elabora a sua proposta. O financiador, então, faz o registro dessa proposta na nossa plataforma. Se essa for, a que fim, o fornecedor vai analisá-la, né? Então eu peguei, por exemplo, R$500 mil em 10 parcelas de R$65 mil cada uma. Deu lá 650 mil para pagar. Se o cara topar, né, a gente avança, a gente gera os documentos de formalização, né, e envia para as assinaturas. Se ele não topar, cancelada a proposta. Assinado, a gente abre a conta escrow, tá? Nós, Broadfactor, podemos ser o agente fiduciário dessa conta, ou o próprio fundo, ou securitizador, ou banco que estiver operando, também pode ser o agente fiduciário dessa conta e abrir ela onde quiser. No nosso caso, a gente já tem parceiros definidos para abertura de conta e tudo isso, então o nosso processo aqui ele é muito rápido. Consigo abrir uma escrow em, no máximo, 24 horas, às vezes até no mesmo dia, bem comum. Tá? E feito isso, então, aberta a conta, a gente registra esse novo domicílio bancário no sistema do governo federal, então isso impede a troca de domicílio bancário, é emitido um termo, tá, pelo próprio SERPRO, né, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, que aquele domicílio bancário foi trocado, isso é informado ao órgão, informado ao CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, é informado ao SISG, que é o Sistema de Gestão, né, também do Governo Federal. Então, todas as entidades envolvidas aí são informadas e você sai com um termo, né, que seria, no nosso jargão, a trava perfeita, a carta da trava perfeita, é um termo de troca de domicílio bancário que só pode ser trocado depois de amortizada toda a operação. Isso faz com que o governo, então, passe a pagar as parcelas daquele contrato na conta que foi aberta para essa operação de crédito. Tá? Bom, o que nós, Broadfactor, entregamos para essa operação? Primeiro, a infraestrutura digital para operação, ela só existe no digital, nunca existiu no papel. Tá? Então, a gente desenvolveu plataforma, conexões,
checagens, diversas APIs aí, muito desenvolvimento, né? O acesso, né, para poder capturar as operações, então o acesso ao barramento do SERPRO, informações creditícias, então nós temos muitos fornecedores que já são nossos clientes e são recorrentes, então você tem um histórico desses fornecedores, tanto em termos das operações de crédito dele, como todos os pagamentos que ele já recebeu naquele contrato, quantos contratos ele tem com o governo federal, um conjunto muito grande de informações, tanto sobre o fornecedor, quanto do próprio órgão, né? Como eu já falei, a operação é toda digitalizada, ela tem uma redução de custos muito grande, porque quando esses caras operavam na informalidade, eles tinham taxas muito altas, custos muito elevados, né? Então isso foi um ganho para eles, e muito ganho de tempo também. Tá? Por que ganho de tempo? Porque a gente consegue democratizar um pouco mais esse acesso ao crédito através dos FDICs e das securitizadoras. Bom, eu vou abrir um espaço agora para perguntas, sugestões, tá? Quem quiser pode enviar pelo chat, né? Qualquer pergunta, ou quer abrir o microfone? Não, pode. Tá, pode ser enviada pelo chat que eu já vou respondendo aqui. Esse material vai ser enviado aos participantes, tá? E também, se alguém ficou com alguma dúvida e quiser procurar algo, entrar em contato, saber mais, está aqui o contato do Rogério. O Rogério é o nosso gerente comercial, ele tem todas as informações que vocês precisam para aderirem à nossa plataforma.